Se alguém insiste na própria bondade, ele despreza os outros, que volte para si mesmo quando essa petição o confrontar. Descobrirá que não é nada melhor do que os outros e que, na presença de Deus, todos devem baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão exclusivamente pela porta modesta da humildade. Quem disse isso? Martinho Lutero. Em Mateus 6, versículo 12, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. No modelo de oração de Jesus, esse é o único termo que se repete. É a única ênfase em que, mesmo após ter ensinado a respeito de toda a oração, Jesus, nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo de Mateus 6, Jesus dá uma nova ênfase, dizendo: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Cabe uma pergunta: por que, quando os discípulos estavam com dificuldade de orar, Jesus se direciona a eles e dá um enfoque especial todo ao perdão? João, o apóstolo do amor, em uma das suas cartas, ele diz que é impossível nós amarmos a Deus que não vemos se não conseguimos amar as pessoas com as quais vemos. Ou seja, é impossível ao homem se relacionar com Deus sem se relacionar com seu semelhante. O perdão é a cura da alma. O perdão é tirar de nós um fardo pesado que estamos fartos de carregar. O que Jesus faz na oração do Pai Nosso é trazer o olhar de quem está orando para si. No jardim do Getsêmani, Jesus ora e transpira sangue. E isso é possível somente quando alguém está sob forte pressão psicológica, onde os poros se dilatam além do normal e, ao invés de transpirar apenas suor, transpira sangue misturado com suor. Antes de ser crucificado, Jesus foi flagelado com sérios açoites, onde o azarroque tinha pequenas esferas misturadas com pequenos pedaços de ossos, onde a carne era literalmente rasgada. Já pregado na cruz, a agonizante dor dos cravos nos pés, cravos nas mãos, coroas de espinhos, tendo sua respiração dificultada, Jesus não ficou ali vivo por muito tempo. Quando você se volta aos evangelhos, o único local onde você vê Jesus chamando Deus de meu Deus e não tratando ele como Pai é justamente na cruz. Ou seja, o meu pecado e o seu pecado, os nossos erros estavam sobre Jesus na cruz, e naquele momento agonizante ele se sentiu desamparado a ponto de chamar o próprio Pai apenas de meu Deus e não de meu Pai. O que Jesus está enfatizando na oração do Pai Nosso é que quem conhece de fato o perdão que lhe foi concedido não tem como negar o perdão a quem o ofendeu. Quem se conhece de fato e sabe o quanto o pecado o corrompeu e o afastou de Deus, e mesmo assim Deus deu o único filho para morrer por ele, não tem como não perdoar aquele que muitas vezes o ofende, aquele que muitas vezes o machuca. Ouso a dizer que quem não entende a dignidade do perdão que lhe foi concedido, não entende a dignidade dos céus, não entende o quão profundo foi o ato de Cristo na cruz. Em seguida, na oração do Pai Nosso, Jesus diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ao observar o termo usado por Jesus, nós precisamos nos atentar para o fato de que só é possível que alguém caia se de fato estiver em movimento. Só é possível tropeçar se começarmos a andar ou correr. Só é possível deslizar em algum momento se estivermos em movimento. Alguém parado é quase impossível cair. Volte no versículo anterior e você vai ver que antes de Jesus falar sobre o perigo da queda ou a possibilidade da queda, ele fala da necessidade do perdão. É como se o perdão nos tornasse aptos a caminhar. É como se antes de caminharmos pela vida tivéssemos primeiramente que aprendermos a perdoar. Creio que o que Jesus está de fato ensinando é que alguém que não é capaz de perdoar é alguém que caminha ferido pela vida.
e por estar machucado, por estar ferido, tem uma probabilidade maior de cair diante das dificuldades. Por isso, querido, ao orar, ou ao meditar no Pai Nosso, ou ao repeti-lo, ou ao rezar, algo precisa vir ao nosso coração. Nós somos perdoados. Se tem uma coisa que a oração trabalha em nós, é o nosso caráter, é quem nós somos. E após refletir, após momentos de relacionamento com Deus em oração, é impossível sairmos do mesmo modo com o coração rancoroso, apertado e ferido. A oração muda pessoas, mas principalmente quem está orando. Mas talvez você esteja se questionando como se curar de tantas dores. Como que através da oração nós podemos de fato nos vermos livres de mágoa, de rancor, de feridas que muitas vezes pessoas que nós tanto amamos nos deixaram tão profundas marcas. Jesus, no versículo de número 6, ele deixa a receita. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Gosto da seguinte analogia. Imagine que alguém entre no quarto, feche a porta e pare em frente ao espelho e tenha a coragem de se despir. O espelho não tem medo de falar os defeitos de quem está diante dele. Antes ele revela exatamente quem a pessoa é, e o espelho vai revelando os nossos defeitos, e nós vamos correndo atrás de melhorar. Se o cabelo está grande, nós cortamos. Se estamos com ruga, nós compramos maquiagem, nós nos cuidamos. Se estamos fora de peso, nós vamos correr para uma academia, fazer um regime, mas vamos nos cuidar. Ou seja, diante do espelho, nós de fato somos levados a olhar para nós e ver quem de fato nós somos. Quando Jesus nos ensina a entrar para o quarto e orar, é como se ele dissesse: o espelho é o Espírito Santo. Diante dele, nada passa despercebido. Ele vai apontar quem de fato você é em oração. Ele vai conversar com você e te direcionar. E quando você se levantar, provavelmente você vai ser direcionado por ele para uma mudança radical de vida. Não menos relevante é nos atentarmos para o fato de que espelho sem a devida iluminação não reflete nada. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quando eu e você nos prostrarmos diante de Deus em oração, para muitas feridas que nós carregamos, vai ser necessário que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, mas também que nós venhamos a estar sendo direcionados à luz da palavra de Deus. Há feridas no nosso coração, no mais íntimo da nossa alma, que ninguém é capaz de enxergar, ao não ser o Espírito Santo de Deus. Nessa série de mensagens que ministramos à igreja, uma coisa fica bem evidente para nós. Precisamos de intimidade com Deus para que as nossas feridas sejam tratadas, para que sejamos libertos através do poder libertador do perdão. Necessitamos ser curados de dentro para fora e vivermos uma vida mais leve, e vivermos de forma mais tranquila, sossegada, desfrutando das misericórdias e das bênçãos de Deus. Que nós tenhamos uma vida de oração, e que essa vida de oração nos transforme de dentro para fora, nos cure de dentro para fora. Que o poder libertador da oração possa nos transformar e impactar as pessoas que estão à nossa volta. Forte abraço, que Deus te abençoe.